Amados e diletos irmãos, eis que vos saúda com a paz do Senhor, seu irmão em Cristo, Maurício, pregador, escritor e professor da Escola Dominical. Amados e diletos irmãos, aqui de Santa Catarina, Brasil. Hoje temos o seminário do Apocalipse. Primeiro dia, vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Abraço especial aos irmãos do Brasil, os irmãos de Moçambique, Angola, Portugal, a comunidade brasileira em Nova York está nos ouvindo. Deus abençoe todos os irmãos de Nova York, Estados Unidos, que falam português, comunidade brasileira, cristã, evangélica, e outros que também não são cristãos, mas falam português em Nova York. Também Kansas City, Estados Unidos, também Massachusetts. Deus abençoe todos os irmãos ali, a comunidade brasileira de Massachusetts. Amados, vamos ler o texto básico deste seminário do Apocalipse, primeiro dia, falando sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Éfeso é considerada a igreja que perdeu o seu primeiro amor, amados. O contexto geográfico é o seguinte, amados. Éfeso era a maior e mais importante cidade da província da Ásia, com cerca de 300 mil habitantes na época. Era um distinguido centro comercial, político e religioso da época. O cristianismo chegou em Éfeso por volta do ano 52 depois de Cristo, através das viagens missionárias de Paulo. Em sua segunda viagem missionária, Paulo passou rapidamente pela cidade. Ele deixou lá um casal, Aquila e Priscila, evangelizando os moradores. Na terceira viagem, o apóstolo permaneceu em Éfeso por quase 3 anos. Atos 18 e 19 é importante esse contexto histórico. O evangelho espalhou-se para toda a província asiática. Olha só que importante cidade, hein? Para o evangelho. Havia cultos mágicos e persistiam na região. Os efésios eram muito idólatras. Ali ficava o templo da deusa Diana, como muitos conhecem. E nos fins do primeiro século foi imposto em Éfeso o culto ao imperador romano, trazendo grandes perseguições àqueles que negavam adorá-lo. Foi para esses crentes perseguidos que Jesus ditou a carta registrada em Apocalipse, capítulo 2, que abrange o verso 1 ao verso 7. O nome Éfeso significa desejado. Situação geográfica: a cidade de Éfeso se enclancava num pequeno continente da Ásia Menor. Hoje é a atual porção da Turquia asiática. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, com Antioquia da Síria e Alexandria no Egito. Formavam um grupo de 3 maiores cidades do litoral leste ao mar Mediterrâneo. O seu templo Diana dos Efésios, Atos 19, 28, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Pelo menos 2 vezes Paulo esteve nessa cidade, Atos 18, 19 e 19, 1. Em sua terceira viagem por aquela região, ele não chegou até lá, mas estando em Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Essa igreja recebeu 2 cartas, uma de Paulo, carta aos Efésios, e outra de Cristo, que estamos falando de Apocalipse. A primeira no ano 64 depois de Cristo, a carta de Paulo escrita, enviada de Paulo, e no ano 96 depois de Cristo, amados. Note-se as 7 coisas comuns a todas as 7 mensagens. Todas são dirigidas ao anjo da igreja. Cada mensagem tem sua descrição abreviada. Cristo afirma a cada igreja sei. Todas têm uma mensagem de louvor e censura. Enfim, irmão. E assim por diante.
Amados, outro aspecto histórico dessa igreja de Éfeso é em toda a Ásia Menor não havia uma igreja mais ordeira, dinâmica, ortodoxa do que a de Éfeso. Olha só que maravilha. Seu preparo teológico ou doutrinário era tão sólido que o seu pastor capacitara, inclusive, a confrontar os que diziam ser apóstolos. Apocalipse 2:2. Éfeso é uma cidade apologética por excelência. Olha que nível que chegou essa igreja. Ela destacava-se também, amados, por seu testemunho e esforço, exaurante labor pela extensão do reino de Deus. Até o próprio Cristo elogiou os efésios. Eles eram uma referência em toda aquela região. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia um sério problema com Éfeso. Se ela, porém, se prontificasse a resolvê-lo, seria uma igreja muito mais aperfeiçoada ainda. É interessante nós destacar o contexto histórico dessa igreja. Era uma igreja singular. Primeiro, Paulo em Éfeso. O evangelho chegou a Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor, em sua segunda viagem missionária, como vimos, mas a igreja só viria a florescer entre os efésios, naquela região, a partir da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A chegada do reino de Deus foi acompanhada por um grande avivamento. Houve batismo com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, havia um determinado número de crentes, cerca de 12. A solidez doutrinária de Éfeso, outro ponto histórico importante, hein? O preparo bíblico, teológico, doutrinário dos obreiros de Éfeso era um singular. Afinal, tiveram o primeiro privilégio de ter como pastor, mestre, ensinador, durante 3 anos, o maior teólogo do cristianismo, Paulo, Atos 20:31. No período desse tempo, Paulo expôs todo o conselho de Deus, Atos 20:27. Pode haver um verdadeiro curso bíblico mais completo? É a carta que o apóstolo enviou, Efésios 1, capítulo 1, no verso 1 ao 5. Corrigindo. Aqueles que são doutorados na palavra, eram mestres, doutores na palavra, se tornaram grandes ensinadores com a solidez doutrinária que o apóstolo Paulo os instruiu. Imagine que conhecimento maravilhoso que os líderes da igreja primitiva, os líderes da igreja de Éfeso, os membros não tinham, hein? Que maravilha! Uma igreja de ministros excelentes, outra marca histórica da igreja de Éfeso. Além de Paulo, a igreja de Éfeso foi pastoreada também por Timóteo e Tíquico. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, um discípulo amado. Os obreiros que por lá passaram eram comprovada excelência, excelência ministros, que outrora a igreja exetuava, a de Jerusalém desfrutou do mais privilégios. Talvez as duas igrejas desfrutaram quase do mesmo privilégio que em Jerusalém. No entanto, conforme já dissemos, havia um sério problema com Éfeso. Outra nota importante do contexto histórico dessa igreja, quando o apóstolo Paulo iniciou sua terceira viagem, voltou a Éfeso e ele achou 12 crentes, os quais batizou. Na ocasião, todos foram também batizados com o Espírito Santo, Atos 19. Com isso, Deus estava abrindo a porta para um enorme despertamento espiritual em Éfeso, proporcionando um grandioso crescimento da igreja naquela cidade. Atos 19. Paulo permaneceria por 3 anos, como vimos,
por 2 anos, continuando e depois a sua viagem. Passado 39 anos, veio a carta de Jesus à igreja. O assunto principal de que ocupava a referida igreja, o primeiro amor, e de tal importância que justifica nos dedicarmos a esse tema hoje, nesse primeiro dia do seminário do Apocalipse. Vamos passar para o assunto agora sobre a igreja de Éfeso. O Senhor examina a vida da igreja. Amados, olhos do Senhor como chama de fogo, Apocalipse 1,14. Examina todas as coisas. Jesus disse que não há nada encoberto, que não há de revelar-se. Todas as situações da igreja são claras, patentes, diante daquele que conhece e temos que tratar. Hebreus 4,13. O Senhor vê os problemas da igreja, sabe como tratar com eles, pois a igreja lhe pertence. A primeira coisa que nós vamos enfatizar aqui, ele conhece as obras da igreja de Éfeso. A visão do Senhor alcança nossas obras, eu sei as tuas obras, verso 2. De maneira muito especial, o Senhor vê tudo o que fazemos para Ele. Por isso o escritor dos Hebreus disse que Deus não é justo para esquecer de nossas obras. Hebreus 6,10. Ele conhece sobre a qualidade do trabalho que fazemos para Ele, de maneira que diante do Senhor devemos oferecer e fazer o melhor para Ele. É só ler o fato que Jesus saber o que fazemos para Ele. Éfeso era uma igreja laboriosa, Jesus elogia por isso, mas o que Ele quer primeiro é de nós, não é o nosso trabalho, e sim nós mesmos, isso é, o nosso amor para com Ele. Ele é a nossa dedicação total. Ele pede a vida de um crente, não pelo que o crente anda fazendo na igreja para Ele, mas pelo que está sendo feito para Deus em amor. Ele conhece também o ministério da igreja em Éfeso. No ministério da igreja de Éfeso havia infiltrados falsos apóstolos, verso 2, parte 2. Felizmente, o homem sem chamada divina tenta de alguma maneira ser obreiro, mas o Senhor conhece os fiéis. O apóstolo Paulo, amados, havia predito essas coisas aos anciãos de Éfeso. Exortou a ter cuidado com os falsos obreiros, Atos 20, 29. A igreja deve orar pelo ministério da igreja e confirmar que o Senhor conhece todas as coisas. Amados, então, ele conhece o trabalho da igreja de Éfeso também, amados. Verso 3. A carta do Senhor à igreja de Éfeso demonstrou também seu conhecimento pelo trabalho que desenvolvia pela igreja. Trabalhasse pelo meu nome, não cansasse. Verso 3. Às vezes pensamos que fazemos, ninguém vê, mas o Senhor conhece todas as coisas e promete recompensar nosso trabalho. Devemos trabalhar quanto é dia, seguindo o exemplo de Jesus. Quando o Senhor vier, saberá recompensar todo o nosso esforço por sua obra. O Senhor Jesus reclama a falta de amor na igreja de Éfeso. O verso 4. O amor é o segredo para o bom desenvolvimento da vida cristã, amados. O verdadeiro amor deve expressar por obras em verdade. Agora, de Éfeso havia deixado esse amor perdido o verdadeiro sentido do cristianismo. Jamais devemos permitir que o amor se esfrie em nossa vida espiritual, pois, segundo Paulo, ele deve permanecer com o maior referencial cristão. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. A advertência divina soa forte até o dia de hoje. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. A igreja deve estar atenta ao amor, pois ele é o vínculo que nos une a Cristo. A evidência que o crente está na luz e de que é nascido de novo. Deixar esse amor retroceder nos propósitos divinos para alcançar os perdidos. Jesus escreveu à igreja de Éfeso, amados, não somente sobre o que lhe faltava, mas também a respeito da receita
para sua recuperação espiritual. Ele escreve: lembra-te, olha só, de onde caíste, verso 5, olha só, a recordação da alegria e da felicidade proporcionados pela íntima comunhão com Jesus no passado constitui um despertamento para uma grande necessidade de deixar os atuais caminhos e voltar para Deus. Por exemplo, Lucas 17, 15, quer dizer, 15, verso 17 ao verso 20, amados. A necessidade do primeiro amor, de voltar-se para o primeiro amor. O primeiro amor fez a igreja primitiva forte, imbatível. Atos 2, 42, 17. Quando as outras vinham, os cristãos estavam unidos em oração. O amor fez aquela igreja uma referencial para os nossos dias. Atos 4, 32. Jamais podemos perder, amados, de vista o primeiro amor, pois ele é como uma força da caldeira que move as rodas do pesado trem sobre o trilho da nossa vida cristã. A perda do primeiro amor implica na perda do valor do nosso trabalho para Deus. Nenhum trabalho, nem sacrifício, nem oferta, nem uso de dons, nem outra coisa qualquer poderá jamais substituir o amor. A finalidade da igreja é ser luz. O mundo está em perigo de se falhar o amor, como está escrito, Apocalipse 2 e o verso 5, amados. Essa expressão perda do primeiro amor significa declínio na fé, como pensam alguns, mas antes sugere o esfriamento no amor. Mateus 24, 12. Cerca de 30 anos antes desta carta a chegar à igreja de Éfeso, os cristãos da igreja de Éfeso tinham ardente caridade para com todos os santos. Efésios 3, 18. Paulo chegou até convidá-los a participarem de largura, comprimento, altura, profundidade, que excede a todo entendimento, que é o amor. Efésios 3, versos 18 e 19. O desaparecimento gradual do amor fraternal no coração do salvo tem como resultado o abandono da primeira caridade. Pedro disse aos seletores: sobretudo, tende ardente caridade. Amados, Cristo mencionou não menos de 9 características destacadas e louváveis que achou na igreja de Éfeso, mas por isso podia desculpá-la da falta de amor. Não precisa de qualquer esforço ou de qualquer grau de sinceridade. O gravíssimo é o nosso estado espiritual se nos faltar o amor. Ainda que tivesse o dom de profecia, diz, nada disso se não tivesse amor. 1 Coríntios 13. Se o cristão não tem amor na vida espiritual, também não tem sentido nada, seria isso. A igreja, ela vence e triunfa através do amor. O amor é essencial na vida do crente. A vida espiritual se manifesta quando Cristo vive em nós. Colossenses 1, 27. Sendo Jesus a caridade, quando ele vive no crente, esse passa a viver em amor. O amor nos faz triunfar. O apóstolo Paulo fez uma lista de prováveis situações que podem nos tornar derrotados. Romanos 8, 35. Em seguida, ele revela que através do amor de Cristo somos mais que vencedores. Olha só esse paralelo. Romanos 8, 37. O verso 5 diz: tirarei seu lugar do seu castiçal, porque está pedindo arrependimento. Essa profecia do Senhor sobre a remoção do castiçal de Éfeso não se cumpriu na igreja, mas também na cidade. Alguém disse com sabedoria: há tempo para perdão e tempo para o juízo. Eclesiastes 3:1. Por muito tempo o castiçal de Éfeso se manteve em pé,
Deus estava lhe dando, amados, uma oportunidade de arrependimento. Como acontece no dia de hoje também, muitas denominações antigas, segundo o testemunho da história, isso não fez, não se arrependeu. E o juízo atingiu não somente o castiçal, a igreja também, a cidade, porque no século V sua glória declinou. Hoje não restam nem opulência, nem mesmo templos pagãos nessa cidade antiga. O mar destruiu e aterrou a cidade. Éfeso era uma igreja autêntica, ensinava a verdadeira doutrina de Cristo e punha à prova os homens que se desviaram da fé, para sempre entregue aos santos. Mas devia arrepender-se de sua falta grave. Verso 6, temos que eles aborreciam a obra dos Nicolaítas. Mas o que seriam esses Nicolaítas que Éfeso não tolerava? Tudo indica que os Nicolaítas referem-se ao começo da noção de uma ordem sacerdotal na igreja, clero, leigos. Tudo nos faz crer, amados, que esta seita era denominada de Nicolaítas. Nicolaítas era uma seita, faz parte de um sistema gnóstico que existia naqueles tempos. Pode ser no sentido real de que temos aqui. Como já ficou estabelecido, em uma época posterior a Cristo, houve uma seita gnóstica conhecida por Nicolaítas, o qual é mencionada pelo grande líder Tertuliano de Cartago, cristão, que era uma índole gnóstica. Agora no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-te de comer a árvore da vida. Muito bem, o que é a expressão árvore da vida do texto? O vencedor recebe a promessa que alimentará da árvore da vida. Esse livro fecha com uma bem-aventurança sobre os que têm o direito da árvore da vida. Apocalipse 22:14. Em Apocalipse não aparece mais a árvore da ciência do bem e do mal, mas em modo especial, árvore da vida. O que comer da árvore da vida expressa participação na vida eterna. O simbolismo da árvore na vida aparece em todas as mitologias, desde a Índia até a Escandinávia. Os rabinos judeus ismaelitas chamaram de árvore de aprovação. Enfim, outros citam outras mitologias. Para nós, porém, comer da árvore da vida significa o dia de ser revestido da imortalidade. Algumas Bíblias trazem comer, mas outras se alimentem. A Almeida, de 1969, é mais expressiva. A sabedoria divina divide os homens em duas classes: os de vencedores e os de vencidos. Os vencedores comerão da árvore da vida no paraíso de Deus. Mas aos vencedores será concedido a felicidade, será concebido o comer e viver eternamente. Amados, nós chegamos a algumas conclusões sobre esse lembrete dado à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caísse. Se os Efésios continuassem como estando logo abandonado o primeiro amor, afetaria a boa conduta deles, e deixaria de ser uma lâmpada para guiar outros à salvação. Por isso Jesus recomendou e repreendeu que fizessem um retrospecto para ver onde tinham errado, que se arrependesse e voltasse a servir com o mesmo sentimento e fervor que tinham antes. Seu coração ainda é meio gelado. Se seu coração ainda está um pouco gelado, amados, com Jesus, nas coisas dele, se você já não faz coisas com o mesmo amor e dedicação de antes, coloque este lembrete na porta da tua geladeira, quer dizer, na porta do coração. Você não quer que o seu castiçal seja removido? Primeira pergunta: você não quer perder o privilégio de brilhar para mostrar Jesus ao mundo?
Segunda pergunta. Terceira pergunta. Então, o que está esperando? Outra conclusão importante é essa. Sem o amor não pode haver um verdadeiro cristianismo, amados. Sua base é o amor. Primeiro belo do início de nossa fé. O amor que jamais deve morrer, mas renovar-se a cada manhã. Se você não ama a Cristo como antes deve arrepender-se desse pecado grave e evite que as consequências, as coisas se piorem na sua vida espiritual. Volta ao primeiro amor não significa voltar à imaturidade espiritual, mas ao fervor do início da sua fé. Lembre-se, amados, de onde caiu. Volte imediatamente ao primeiro amor. Rogue ao Pai que conduza à sala do banquete, onde o noivo está à espera de se encher do Espírito Santo. Amados, o amor é uma virtude que deve estar presente na vida cristã ensinada por Jesus. É a base de nossa comunhão com Deus e com os homens. A igreja de Éfeso conhecia muito bem esse ensino, pois o apóstolo Paulo, precursor naquele lugar, havia ensinado aos crentes cerca de 3 anos, Atos 19, 31. A igreja se estabeleceu alicerçada no amor, mas agora, passados alguns anos, veio a carta de Jesus a essa igreja, alertando sobre o descaso com o verdadeiro amor. Então, amados, a perda do primeiro amor de nosso serviço para Deus implica na perda do zelo. Nem trabalho, nem sacrifício, nem oferta, nem uso dos dons, nem outra qualquer coisa poderá jamais substituir esse amor. Até a finalidade da igreja como sal da terra e luz do mundo estará em perigo se faltar o amor. Verso 5. Por isso devemos estar atentos para a advertência de Jesus aos seus discípulos, quando disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, verso 12, amados. Então, muitos nesse século presente são conclamados a arrepender-se. Essa é a receita infalível. Arrependimento significa que o faltoso reconhece diante de Deus seu erro, resolve deixá-lo confiando no poder do sangue de Jesus para perdoá-lo. Essa receita, porém, deve ser aplicada durante todo o tempo que se chama hoje. Hebreus 3,13. O Senhor espera, arrepende-te, pois confiando nos seus méritos, amados, pratica as primeiras obras, depois de ter recebido o perdão de tudo, o amor e a comunhão com Jesus voltam ao seu povo, ter as mesmas expressões, como nos dias antigos. Então, amados, o Senhor conclama e te convida a arrepender-se do seu comodismo, de sua negligência, e voltar a ter uma vida de oração, de consagração, de fazer as coisas com amor, com zelo. Quem sabe você vive uma vida cristã sem sentido, né? Uma vida cristã vazia, mas ainda há tempo. O Senhor chama: arrepende-te, faça uma reflexão da sua vida, como era antes, os cultos de oração, os cultos de consagração, que você participava, ou estudava sempre a palavra de Deus todos os dias, mas agora a sua vida mudou tanto. Então, faça reflexão, como era a sua vida antes, quando você tinha um fervor, você era cheio do Espírito Santo. Então, amados, faça uma reflexão, ainda há tempo. Volte ao caminho como tua vida era antes. Não permita que seja tarde, não seja tardio, mas arrepende-te. Busque a renovação na presença de Deus, que Ele tem bênçãos espirituais, bênçãos celestes, para mudar a sua vida, para renovar a tua vida, para te levantar e abençoar, encher-te do Espírito Santo de Deus e mudar a sua visão meramente carnal, terrena e física.